Olá, turma do CAI, professor Lucas aqui mais uma vez com a nossa disciplina de Português Instrumental. Na aula de hoje, nós vamos iniciar o módulo 7 dos nossos estudos. Nesse módulo, a gente está focado em construção de textos, principalmente em como que a gente vai construir os parágrafos desse texto. Então, eu separei esse módulo em 4 partes. Na aula de hoje, nós vamos ver sobre a estrutura interna de um parágrafo, tá bom? Ao final desse módulo, eu espero que vocês sejam capazes de colocar no papel, de forma clara, objetiva e lógica, todas as ideias que vocês têm em mente, de forma que quem vai ler o que vocês escreveu consiga entender o seu ponto de vista e seja convencido pelo seu ponto de vista. Antes da gente começar a falar propriamente de como escrever esse parágrafo, é interessante a gente ter em mente que escrever não é dom. Então a pessoa não nasce sabendo escrever bem. Você pode sim aprender a escrever bem. Você pode melhorar a forma como você escreve. Tá? Então sempre é possível aprender novas técnicas, aprender novos conceitos, aprender novas formas de escrever para melhorar a forma como você escreve. Uma forma de conseguir isso é lendo regularmente. Então, quem tem hábito de leitura, automaticamente melhora a forma como se escreve, conhece palavras novas, entende sobre ligação de frases, conexão de orações. Então, uma forma prática e prazerosa de aprender a escrever é lendo regularmente. Outra sugestão é que, como qualquer outra coisa na vida, a melhor forma de aprender é praticando. Então, escreva para aprender a escrever. Quanto mais você treina, melhor você fica quanto à sua escrita. Tá? Por que a gente vai aprender a escrever? Por que a gente precisa escrever bem? Essa é uma necessidade que nós vamos ter praticamente em todas as atividades que nós vamos desempenhar, tanto no âmbito profissional quanto no âmbito pessoal. Então, se a gente for escrever um relatório, precisar redigir uma ordem de serviço ou escrever mensagens em aplicativos de mensagem, escrever e-mails, até cuidado com como vamos postar em nossas redes sociais, a gente precisa ter. Primeiro, para a gente ser entendido da forma que a gente quer, ou seja, passar a mensagem da forma correta. Segundo, que mesmo que você pense que esteja escrevendo somente uma rede social para os seus amigos e que ninguém mais vai dar atenção àquela pequena redação, aquele pequeno texto ou comentário que você fez, muitas das vezes a sua empresa, o meio profissional, está de olho nas redes sociais dos empregados. Então sempre é bom ter cuidado com o que se escreve e escrever bem, passar a informação correta, a informação que você realmente está pensando. Tá? Então, se nós queremos escrever um bom texto, nós vamos começar a falar da parte, da menor parte do texto, que é o parágrafo. Então, para a gente conseguir escrever um bom texto, a gente precisa conseguir escrever um bom parágrafo. Vamos pensar então na estrutura interna desse parágrafo, ou seja, como que esse parágrafo tem que ser escrito. Tá? Primeira ideia é que ele tem uma sequência lógica. Esse parágrafo tem que ter uma ordenação lógica. A gente tem que ter uma sequência que faça sentido na construção desse parágrafo. Segundo ponto é que todo parágrafo é composto por períodos. Pode ser um único período, podem ser vários períodos. Mas esse parágrafo tem que ter uma única ideia principal. A gente não pode trazer dentro do parágrafo várias ideias. O parágrafo ele é desenvolvido para ter um único ponto principal, uma única ideia defendida. Essa ideia é o que a gente chama de tópico frasal. Tá?
normalmente ela vem no primeiro período do parágrafo. E todos os outros períodos, que são as ideias secundárias, servem para explicar, detalhar, justificar, tá? A sua ideia principal, a sua primeira ideia expressa ali, o seu primeiro período do parágrafo. Então, nós vamos ter uma ideia principal colocada no começo desse parágrafo, que é o nosso tópico frasal. Tudo que vem na sequência desse tópico frasal, desse primeiro período, serve para justificar, explicar, tá? Esclarecer o que a gente afirmou no tópico frasal. Beleza? Então vamos analisar um exemplo aqui de forma bem rápida. O exemplo é: um dos vilões da sociedade moderna é a obesidade. Em primeiro lugar, destaca-se a alimentação desequilibrada, cheia de gorduras e carboidratos. Outro fator é a ausência de exercícios sistemáticos e, sem dúvida, a permanência demasiada diante de computadores e aparelhos de TV. Então, o primeiro objetivo meu é encontrar o meu tópico frasal, qual que é a ideia da minha frase. O tópico frasal a gente sempre vai encontrar no começo do parágrafo. Meu tópico frasal, destacado de azul, é: um dos vilões da sociedade moderna é a obesidade. Todos os períodos que vêm na sequência, toda informação que vem na sequência, é uma forma de justificar esse tópico frasal. Então, a minha primeira ideia secundária é: em primeiro lugar, destaca-se a alimentação desequilibrada, cheia de gorduras e carboidratos. Então, essa ideia secundária, ela está relacionada com a minha ideia principal. Eu ainda estou falando da minha ideia principal. Eu estou justificando por que a obesidade é um dos vilões. Minha segunda ideia secundária, destacada de verde aí, continua justificando o meu tópico frasal, afirmando que outro fator é a ausência de exercícios sistemáticos. Então, isso ainda justifica a minha ideia principal. E, por fim, a minha terceira ideia secundária também justifica o tópico frasal, ou seja, está relacionada com a ideia principal do parágrafo. Ele afirma que, sem dúvida, a permanência demasiada diante de computadores e aparelhos de TV também está relacionada com a obesidade na sociedade moderna. Então, observem, eu tenho três ideias, eu tenho três períodos além da ideia principal, além do tópico frasal. Só que todos estes períodos estão relacionados à ideia principal, como forma de justificá-la. Eu não tenho dentro do mesmo parágrafo ideias diferentes. Cada parágrafo a gente vai conseguir identificar uma introdução, que é o nosso tópico frasal, um desenvolvimento dessa introdução, que são as justificativas em cima dessa ideia principal, e é possível que a gente consiga identificar também uma conclusão dentro do próprio parágrafo. Acontece que em parágrafos menores, essa conclusão pode não estar presente, tá? Uma técnica interessante para construir um texto bacana é elaborar um plano para cada parágrafo. Então, antes de começar a construir um texto, a gente vai lá no primeiro parágrafo, o que eu vou falar? No segundo parágrafo, no terceiro parágrafo, no quarto parágrafo. Então, a gente faz um planejamento de como que vai ser a construção desse nosso texto. Para dentro de cada parágrafo, a gente se policiar e não fugir deste planejamento, tá bom? Basicamente, a gente pode pensar no parágrafo como um pequeno texto, em que a gente define um tema, esse tema vai definir o que a gente está falando,
e a gente define os objetivos, ou seja, por que a gente está afirmando aquilo, por que aquilo para mim é uma verdade. Então são as justificativas da nossa ideia principal, do nosso tópico frasal, tá bom? Atenção! Não tem tamanho pré-definido de parágrafo, assim como não tem tamanho pré-definido de texto. A ideia é que o parágrafo tenha um tamanho suficiente para passar as informações que você quer de forma clara e correta, tá? O objetivo sempre é convencer o leitor daquilo que você está afirmando. Pequeno exercício para vocês treinarem. Eu tenho um pequeno parágrafo e eu peço para vocês identificarem nesse parágrafo a nossa introdução, também chamada aí de tópico frasal, as frases de desenvolvimento, que são as ideias secundárias, e nesse parágrafo a gente tem uma frase de conclusão. Então vocês também são capazes de identificar essa frase de conclusão neste parágrafo, tá bom? Por hoje é só, turma. Espero que vocês absorvam essas ideias de parágrafo para a gente conseguir melhorar a nossa escrita. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.